Hoje os meus desejos voltaram a povoar meus pensamentos. E aquela dor indescritível ficou para trás. Não podemos evitar os problemas da vida, mas nem por isso devemos desistir. Existe tratamento e precisamos ser acolhidos e não julgados, abraçados e não cobrados, medicados e ouvidos, ao invés de escutar que temos tudo e não deveríamos estar doentes. Aprendi que toda noite escura tem um fim. O dia amanhece e traz novas oportunidades. Esse texto é do jovem João Gabriel Pompeu de Pina, um garoto de 15 anos que viveu uma luta e uma vitória de superação, de automutilação e suicídio. Essa história está aqui, ó. Aconteceu com meu filho, um livro da doutora Liliane Costa, que é a nossa convidada de hoje, aonde nós queremos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Você está no programa Controverso, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje estamos lançando o livro Aconteceu com Meu Filho, relato de superação, de automutilação e do suicídio, da autora, doutora Liliane Costa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos falar de um tema relevante, aí já pelo Setembro Amarelo. Doutora, a sua história, quando ela me foi apresentada, né, por uma pessoa do nosso relacionamento comum, ele falou: Giovanni, você precisa ver esse material. Gente, é uma história que impacta. Eu sou pai, né? E se você é educador, se você é gestor público na área de educação, na área de relacionamento que alcança jovens e adolescentes, é imperdível essa obra. Liliane, nós estamos no mês de setembro e nós temos a campanha do mês Setembro Amarelo, que é quando você faz exatamente o lançamento do teu livro. Fala para o nosso telespectador, o nosso internauta, o que é o mês Setembro Amarelo? O que é essa campanha? Como ela começou? Como que ela se desenvolve? Sim. O mês de Setembro Amarelo, né, começou em 2003. Foi instituído o dia 10 de setembro pela Organização Mundial de Saúde, em 2003. E essa campanha, no Brasil, teve início no ano de 2015. E falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre suicídio é muito oportuno, porque hoje vivenciamos aí um evento massivo traumático, que é a pandemia. Mas antes disso, já existiam outras epidemias silenciosas, e o suicídio é uma delas. Então, eu escrevi esse livro para trazer a lume esse assunto que tem um foco na população em geral, mais especificamente em crianças e adolescentes, que foi o que eu vivi. Quando nós falamos do Setembro Amarelo, existem já legislações que prevêem, que fazem a prevenção contra suicídio. Como é que funciona isso? Isso, além da campanha, né, que as campanhas vêm para trazer informação, são educativas, atualmente existe uma lei que reconhece o suicídio e a automutilação também como problema de saúde pública. Existe um Plano Nacional de Combate, a Lei 13.819, que chamou a União, Estados, Distrito Federal, municípios, iniciativa privada e sociedade civil. Eu, como parte dessa sociedade, resolvi escrever sobre o tema depois de ter vivenciado intentos suicidas com o meu filho. Liliane, nós vamos conversar bastante sobre a tua experiência prática, mas antes eu queria entender um pouco como que a automutilação ela insere na lei de prevenção do suicídio e como que a discussão sobre automutilação e suicídio
inspirou mudanças na Lei de Diretrizes Básicas. Como é que funciona esse sistema todo de automutilação? Por que ela está tão ligada à questão do suicídio? Isso, a automutilação está indissociável do assunto suicídio. Por quê? A pessoa que se mutila, ela indica o mesmo sintoma de alguém que é capaz de tirar a sua vida. É capaz de tirar. Ela pode ser um preditor para o suicídio, porque o suicídio, o pensamento, é dividido em 4 fases, certo, né? Primeiro, a pessoa pensa sobre aquilo, começa a ter aquele pensamento, planeja. Depois vem a automutilação, que são autolesões que às vezes não querem levar à morte, mas elas elas são uma sangria da angústia. E depois disso vai passar para as lesões que são as tentativas, lesões mais graves, os intentos suicidas, porque a dor na alma é tão gritante que é menor do que qualquer tentativa de suicídio. E, por último, a execução. Então, o suicídio, basicamente, passa por 4 fases. Então, a automutilação ela é um dos encaminhamentos para o suicídio. Isso. Os pais que estão sofrendo, que têm percebido que seus filhos pequenos machucados, ou mesmo adultos, porque não é uma prática só de crianças, adultos também têm cometido essa questão da autolesão. E o que tem que se observar é que ela demonstra emoções aversivas. No caso dos jovens, isso ocorre muito no ambiente da casa e da escola, porque hoje é o que os nossos jovens dispõem. Eles não dispõem mais de brincadeiras na rua, leia-se violência doméstica, eles muitas vezes têm apenas um único irmão, a vizinhança não está em casa, a nossa casa não tem mais cheiro de bolo. Nossa, que delícia! E detalhe, não é só a nossa casa, às vezes a gente ia comer o bolo na casa de uma vizinha, de um vizinho, e a gente era recebido normalmente, né? Eu me lembro muito bem da infância nossa, que as crianças, nós éramos daquela coletividade. Eu cresci na Vila Nova, um bairro de classe média, um bairro de pessoas mais humildes também, e ali todo mundo se conhecia. É verdade, e essa interação hoje falta para as nossas crianças. Por quê? Os nossos jovens são, no caso do meu filho, né, os chamados nativos digitais. Eles estão muito... Geração Z. A geração Z, eles estão muito afeitos apenas à parte de tecnologia. Isso se dá pelo mundo acelerado em que vivemos. Como que esse estudo ele afetou a LDB e por quê? Esse estudo... sobre a questão da mutilação, suicídio nos jovens... Foi inserido através do Plano Nacional de Combate, a Lei 13.819, trouxe a automutilação e o suicídio. E já havia a questão do suicídio antes, né? Já havia essa lei era mais antiga. A questão... Não, o da Plano prevenção Nacional, ao suicídio. A prevenção a campanha Setembro Amarelo. Agora, a prevenção, ela se deu para que tenhamos, com esse plano, notificações oficiais. A intenção do plano é que estabelecimentos de saúde, escolas, conselhos tutelares, que percebam esses comportamentos, eles possam fazer notificações oficiais e não apenas subnotificações, porque o problema hoje é muito maior. Hoje, no mundo, era em média 800 mil mortes por suicídio. No ano de 2020, esperava-se 1.200.000. Qual a pandemia? Isso, dados anteriores à pandemia. Nós não temos dados posteriores à pandemia. Mas esse número é muito maior, porque 860 milhões de crianças no mundo, da noite para o dia, deixaram de comparecer à escola, que seria, vamos dizer, o outro ambiente onde eles têm ali o convívio, né, que eles interagem e tal. Então, as estatísticas são terríveis. Crianças entre 9 e 14 anos aumentou 65% de casos. E 15 a 19 anos, 45% do número de suicídios. E sendo a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos. Mas no caso da LDB, o que foi alterado na LDB em razão desses números, em razão dessas evidências? A
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação teve 2 incisos alterados, lá no artigo 12. Veio uma outra lei, a Lei 13.668, de 2018. 18, é o ano anterior. Isso, que ela veio complementar a lei de bullying que já existia, que é a 13.115 de 2015. Porque o bullying é um dos gatilhos para essa depressão. Isso, para essa depressão. O bullying é um dos gatilhos. O bullying é uma das causas mais, para mim, a mais letal das causas de depressão. Esse é o objeto do seu trabalho? Este é o objeto do meu trabalho. Como... Então, e um adendo, essa lei, a lei que trouxe, modificou a Lei de Diretrizes e Bases, ela trouxe a cultura de paz para as escolas. Ela quer que é responsabilidade dos estabelecimentos de ensino a cultura de paz. Sabe, Liliane, e aqui eu queria fazer só um parêntese, eu não tenho como não participar, porque quando nós éramos garotos e nós vivíamos aquele horror de primo, de amigo nas ruas, havia competição. Eu era gordo, sempre fui gordo, eu tinha realmente muitas agressões comigo por ser gordo, mas eu não era destroçado. Esse destroçamento, ele é da escola. Na rua, a gente brigava, mas a gente também era incentivado por um outro grupo de colegas a enfrentar a situação, a suplantar aquilo. Você entende? Isso. Eu me lembro que havia essa questão de eu ter os meus limites, mas os amigos também, e até mesmo os provocadores, que o valentão sempre existiu. O bullying tem muito a ver com isso, com o valentão. Isso. Né? Mas parece que o ambiente da escola, ele castra um pouco, a gente perde um pouco da mobilidade de autodefesa, né? Você consegue falar um pouco sobre isso, sobre esse... Tem muita diferença do valentão para a pessoa que é prejudicado, que é a vítima desse valentão? Os dois não seriam... os dois não passariam por problemas de transtorno? A verdade é o seguinte, essa dinâmica modificou muito. Os nossos filhos não têm os mesmos anticorpos que nós tínhamos. Até mesmo psicológicos, né? Até psicológicos, porque eles não brincam mais na rua, eles não tomam um banho... Não pulam um muro, não sobe num cavalo, não sobe numa árvore. Não tomam um banho de chuva ou de enxurrada, coisas comuns. E isso nós tínhamos a companhia de irmãos, de vizinhos, isso era muito benéfico para que a gente aprendia a conviver. O pai estava longe, o tio mesmo batia. Isso, a mãe batia no atacado, no atacado, se o vizinho estivesse junto também. E tinha ali, é o que eu disse, havia o cheiro de bolo, o pedaço de frango definido na panela. A gente se sentia amado pela coletividade, né? Isso, pela coletividade. E hoje a dificuldade que temos é essa, os nossos filhos não têm um isolamento. E o mundo que é apresentado para eles é um mundo, as redes sociais, um mundo de alta competitividade, de narcisismo, uma cobrança com tarefas desde muito cedo. Tanto que no meu livro eu trago essa modificação de gerações. Eu mostro de onde eu vim, quem eu sou, como meu pai foi criado, como eu fui criada para chegar na atualidade. Me fala desses 2 atores, eu tenho 2 minutos para fechar. Me fala desses 2 atores que nós vamos conversar daqui a pouco. O agressor e o agredido dentro do ambiente escolar. Sim, o agressor, como você muito bem colocou, é o valentão, o que quer ser mais popular, mas ele guarda em si algum problema familiar, porque ele está jogando isso no outro. Enquanto que a vítima, geralmente ela é mais retraída, mais tímida, tem uma dificuldade de expor o que está incomodando. Isso vai muito da natureza da criança ou do jovem. Você, pai, que às vezes foi um homem forte e às vezes vê teu filho tímido, retraído, entenda, o que seu filho muitas vezes quer é apoio. E sem esse apoio, ele não consegue abrir o coração e às vezes você vai descobrir esse problema das piores maneiras possíveis. Liliane, e você vai contar a tua história a partir do próximo bloco.
Ok. Permanece conosco, você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que faz! O Centro de Excelência CASAG Foi a CASAG que fez! a valorização da advocacia do interior. É a CASAG que faz! O I-Restaurante Foi a CASAG que fez! Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais! a modernização da subseção de Rio Verde. É a CASAG que faz! A modernização da subseção de Aparecida. É a CASAG que faz! A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da CASAG. Por isso, podemos fazer muito mais. A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! Se liga, Goiânia, tem coisa boa na área. Tem asfalto novo chegando. Mais de 1.000 ruas estão sendo reconstruídas em mais de 68 bairros por toda a cidade. É asfalto de qualidade, que traz mais benefícios para você. E a Prefeitura faz nova sinalização para deixar o trânsito mais seguro. Aqui em Goiânia, obra iniciada é obra terminada. Prefeitura de Goiânia, trabalhando por você. De volta ao programa Controverso, hoje nós estamos conversando com a doutora Liliane Costa. Ela é autora do livro Aconteceu com Meu Filho, uma história de superação, de automutilação e do suicídio. E eu queria ouvir sua história. Como é que você se depara com toda essa dor, sofrimento do teu filho e como é que você chega a descobrir que isso é em razão do bullying sofrido na escola? Bem, foi no ano de 2016, ele contava com 10 anos à época, e o que me chamou a atenção foram machucados em suas pernas. E aquela lesão, ele não conseguia me dizer o porquê, como que tinha acontecido. Uma lesão superficial? Uma lesão profunda. Profunda? Profunda, que me fez levá-lo ao médico por 14 atendimentos. O mais estranho é que passado uma semana... Que tipo de lesão? Era uma lesão... Facada, corte? Não, era uma lesão, uma queimadura. Uma queimadura. E ele me falava, não, mamãe, encostei na tomada. Ele não conseguia dizer o que tinha acontecido. O que me estranhou foi porque passou uma semana, a outra perna apareceu também machucada. Isso me levou à escola, depois de um comentário que eu fui perceber depois da própria mãe do agressor, que teria me dito que meu filho teria visto um vídeo na internet, Canelas de Fogo. Eu busquei esse vídeo, não o encontrei, isso me levou a conversar com a psicóloga da escola e ela matou a charada. Meu filho estava sofrendo bullying
e do melhor amigo, do que ele tinha Então como essa melhor foi uma amigo. mentira que eles contaram para a mãe do melhor amigo. O próprio agressor, é típico dele inventar histórias. Isso depois, estudando Ana Beatriz Barbosa Silva, que eu fui ver o perfil do agressor, o perfil da vítima, é próprio do agressor. Ameaçar para não contar. O que o meu filho sofria era um assédio psicológico muito intenso. A vítima fica totalmente presa, ela está encarcerada numa prisão psicológica. Isso, ela chega a sentir uma vergonha tóxica nos dizeres do nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, que diz que as principais consequências do bullying são a automutilação e o suicídio. Então, E nós estamos falando de um agressor que também é criança, que também tem 10 anos, né? Que também tinha 10 anos, estudava com ele há muito tempo, mas vinha o afligindo, depois eu juntando esse quebra-cabeça. A partir dos 7 anos, meu filho demonstrava uma gastrite muito grave. Depois, eu confundia com provas ou campeonatos de futebol. E aquela lesão, posteriormente, eu descobri através do médico que era por um produto químico. E ele pôde me dizer: não, mamãe, eu joguei gelol spray nas minhas pernas. E quando eu cheguei na escola, a psicóloga me falou: o que ele está sofrendo é um bullying. E o agressor foi chamado, como tem um protocolo da escola, foi colocado frente a frente com ele. E nunca chamaram você? Me chamaram depois. Mas primeiro chamaram o agressor, o protocolo me respeite, foi feito. E a escola, até aí, ela ficou completamente silente com tudo isso, achou que apenas esse protocolo resolveria. Acontece que meu filho já tinha transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, quer dizer, ele estava como um ex-combatente de guerra, dada ao trauma. Explica isso um pouco mais. Então, o menino com 10 anos, ele já tinha passado por um problema tão profundo, semelhante a alguém que voltou de uma guerra. Alguém que voltou de uma guerra. Foi tão sério, porque as pessoas hoje, a saúde mental é um mantra, mas a saúde mental dos nossos filhos, nós temos que observar muito, porque isso tem ocorrido. O bullying é apenas uma das causas, existem inúmeras causas. No meu caso, o que eclodiu o problema do meu filho foi o bullying, mas existe a dificuldade em frustração, as redes sociais, a desordem familiar, que pode ocorrer o divórcio dos pais, perda de um ente querido, que é o que a gente tem vivenciado todos os dias agora na pandemia. Isso tudo se torna gatilho para que esse jovem venha a adoecer. Até porque a gente tem que, nesse momento, eu quero te fazer um recorte também. Nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas são fortes e frágeis de maneiras distintas. Ninguém é igual. Eu posso ser muito forte em vários aspectos, mas às vezes eu sou frágil em outros aspectos que talvez alguém que seja considerado frágil é mais forte do que eu. Mas nós precisamos lidar com as pessoas dentro das suas realidades. Por isso que eu perguntei sobre a alteração na LDB, que é para provocar uma cultura de paz e solidariedade dentro da escola. E nós precisamos preocupar muito se o nosso filho, se nossa filha, se os ambientes que eles estão, eles conseguem conviver e se defender do sistema. Não é isso? Isso vem de um diálogo. Eu aprendi que nós temos que acompanhá-los de perto, creio que o acompanhava, tanto que consegui descobrir que existem casos de mães que estão perdendo os filhos sem ao menos saber por quê. Aparentemente estava tudo Liliane, bem. Mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando deve estar se perguntando, mas será que essa mulher não viu isso antes? Por exemplo, um menino pequeno, você não acompanhava, por exemplo, essa questão do corpo. A canela, não dava para ver antes? Quando começou? Eu tive ou foi de um dia para outro? Eu tive a sorte porque ele cometeu isso apenas uma vez. Não ótimo. era ferimentos constantes. Existem crianças ou jovens que estão se automutilando constantemente e os pais sequer percebem. No meu caso, foi apenas uma única vez. Só que quando eu descobri, a gravidade era tamanha. Eu não sabia tudo que eu iria viver daquele dia em diante. Você viveu mais do que isso. O que você viveu? Olha, eu vivi o seguinte, uma inadequação com o ambiente escolar. Ele passou por 5 escolas distintas, porque o trauma traz isso.
o ambiente, ele remete às vivências traumáticas. Isso ocorre em qualquer tipo de assédio. Eu estou falando aqui do assédio escolar ou da intimidação sistemática, conforme a legislação. Mas existe o assédio sexual, o assédio moral no trabalho, o assédio psicológico, o físico, né? Tudo isso remete a esse transtorno de estresse pós-traumático. Meu filho, foi tão intenso o que ele passou, que foi necessário ele fazer o EMDR, aquela técnica com psicólogo, igual a ex-combatentes de guerra. Eyes movement, né? Isso, os movimentos dos olhos, né? Para que ele encontrasse um lugar seguro e tirasse do pensamento aquela trajetória de intimidação que ele sofreu. Liliane, mas infelizmente, pelo que eu li no teu livro, não parou só nessa questão da automutilação, desse evento único, e nem nas constantes trocas. Quantas vezes o teu filho foi para o hospital? Meu filho foi para o hospital em torno de 6 vezes, internações, e chegou a ser internado por 8 dias numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque a partir do descobrimento, ele foi para uma avaliação psicológica, o grau era altíssimo, né, da depressão dele, ficou 5 meses de cama naquela época, perdeu o segundo semestre do 5º ano, e o tratamento começou com psicólogo, psiquiatra, e eu digo que Deus, a fé foi meu combustível. Eu não aceitava aquela situação, eu tive que pedir exoneração do meu trabalho e acompanhá-lo de perto. Você trabalhava no Ministério Público, né? Isso, trabalhei 16 anos no Ministério Público do Estado de Goiás, na assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, uma procuradoria criminal, onde eu já tinha visto inúmeros casos de violência que ocorrem no nosso estado todo. Jamais imaginei passar algo tão drástico dentro de casa com meu próprio filho. E aí foi uma luta atrás de vários profissionais da área de saúde, porque eu quero dizer para vocês, pais, na menor percepção, é necessário o psicólogo que modifica o cognitivo comportamental e a medicação em casos graves que trabalham os gatilhos. E aí veio o maior de todos os desafios, que foram as tentativas de suicídio. Isso, as tentativas de suicídio. Meu filho passou por 9 tentativas de suicídio. Cristo. Meu filho é um milagre. Oh, Deus. E o que eu quero dizer para vocês, pais, não desistam dos seus filhos. Hoje nós não lutamos apenas com o gigante aí das drogas, o uso e abuso de álcool e drogas, que é outro que leva ao suicídio, leva inclusive a 10% à esquizofrenia. Não lutamos apenas para que eles tenham uma boa formação, uma boa profissão, lutamos também contra o gigante da depressão. Interessante que eu tenho certeza absoluta que esse menino de 10 anos, que lá o agressor, ele não faz ideia, né, do mal que ele estava fazendo. Era uma criança que estava seguindo. Eu fico pensando, do mesmo jeito que eu estou te perguntando, será que você não notou que teu filho era uma vítima, que teu filho estava passando por esse padecimento? Será que os pais desse menino agressor, eles não percebiam que o menino cometia excessos na forma de aviltar o colega? Sim, com certeza eles percebiam, mas às vezes os pais querem tapar o sol com a peneira. Esse menino veio para a sala do meu filho, meu filho começou na escola com 2 anos, com 3 anos ele já veio de outra sala por problemas, por bater em vários amigos. E a atitude dos pais foi péssima na época, eles entraram com um processo de calúnia contra mim e, obviamente, veio uma rejeição de uma queixa, uma tipicidade da conduta e hoje, conforme a legislação me permite, a escola tem responsabilidade objetiva, fiz um acordo extrajudicial com a escola e os pais são solidários. Hoje eles são processados numa ação de danos morais e materiais. E esses danos morais e materiais são apenas para que eles levem essa criança para tratamento. Assim como meu filho precisa aprender a se defender, aquela criança precisa de ajuda. Sim. Sabe, olha para o teu filho. Se o seu filho tem uma característica de ser agressivo,
dele ser intimidador, isso não tem nada de bonito. Isso não significa que ele vai ser um adulto forte e vitorioso. Ele pode ser no futuro, né, um violador, ele pode ser um agressor de mulheres, um agressor de filhos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o dom da convivência. É verdade. A nossa sociedade hoje está impondo que a gente faça um tratamento com psicólogo para podermos conviver em sociedade, que foi o que aconteceu com meu filho. Um garoto alegre, feliz, que começou a manifestar aí uma tristeza, uma modificação nas notas, porque ele era agredido. A jornada sua, ela é muito forte. Muito. Eu quero comentar no nosso próximo bloco cada uma dessas etapas, os pontos mais polêmicos, e quero saber como é que está o teu filho, João Gabriel, hoje. Tudo bem? Vai ser um prazer. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que O faz, Centro de Excelência CASAG, foi a CASAG que fez. a valorização da advocacia do interior, É a CASAG que faz, o I-Restaurante, foi a CASAG que fez. Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais. a modernização da subseção de Rio Verde, É a CASAG que faz, a modernização da subseção de Aparecida, é a CASAG que faz. A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais. Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da CASAG. Por isso, podemos fazer muito mais. A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais. Se liga, Goiânia, tem coisa boa na área. Tem asfalto novo chegando. Mais de 1.000 ruas estão sendo reconstruídas em mais de 68 bairros por toda a cidade. É asfalto de qualidade, que traz mais benefícios para você. E a Prefeitura faz nova sinalização para deixar o trânsito mais seguro. Aqui em Goiânia, obra iniciada é obra terminada. Prefeitura de Goiânia, trabalhando por você. De volta ao programa Controverso, hoje nós estamos aqui com a doutora Liliana Costa, lançando o livro Aconteceu com Meu Filho, um relato de superação, de automutilação e suicídio. E doutora, nós estamos dentro do mês da campanha do Setembro Amarelo, né? Para prevenção do suicídio. Gente, o livro compensa. Tem muita coisa que nós não estamos contando aqui no programa, né? Que não está relatando, mas é imperdível. E entre essa questão imperdível, eu queria saber da senhora, doutora, que essa foto com o teu filho, que coisa maravilhosa. Quem fez essa foto?
Essa foto foi feita por Débora Lourenço e ela remete mesmo a esse acolhimento, né, de amor entre mãe e filho e tudo. Eu recebo muito material, assim, pessoal indicando, Giovanni e tal. Quando a pessoa me mandou, ela mandou a foto do livro. Essa foto foi o que me chamou a atenção para ler o texto dela. E aí eu fui ver a capa, a anticapa dela, a capa interna, e foi a hora que eu fui estudar um pouco mais, fui ver as reportagens que já tinham sido feitas e cheguei a você. Quando eu vi, eu achei lindo e me chamou a atenção. Só que aí me veio uma preocupação. Poxa, o menino tem 15 anos e a história é muito forte. É um tema pesado. Liliane, você é de uma família muito tradicional, você tem parentes que são grandes autoridades no estado de Goiás. Você não achou complicado colocar a foto do teu filho e fazer a exposição da sua intimidade e da sua vida privada, não? E com isso também de detalhes da sua família? Olha, a minha intenção foi justamente ir na contramão do comportamento comum. Pais que passaram pelo que eu passei, geralmente guardam um anonimato, mas é preciso falar. Especialistas hoje dizem que precisamos levar informação sobre esse assunto que é tão grave, sobre intento suicida em crianças e adolescentes. Eu tenho, assim, comigo, que a ignorância é uma dádiva até que o conhecimento chegue e liberta. O que eu desejo com a exposição não só da minha história, como da imagem do meu filho, que se deu com o aval dele, após sua exitosa recuperação, é alcançar famílias que têm sofrido aquilo que eu sofri e que eu quero levar um atalho, e não aquela estrada longa e dolorosa pela que eu passei. Eu quero trazer para esses pais, para esses educadores, a observação desses casos, que são muito mais comuns do que imaginamos. Inclusive, com o lançamento do meu livro, várias mães, inclusive colegas minhas de faculdade, mandaram mensagem dizendo: aconteceu comigo, talvez em maior ou menor grau, mas aconteceu. Então, essa exposição minha, ela não é gratuita. O que eu desejo aqui não é falar de uma história particular de superação e fé, e sim de um grave problema de saúde pública reconhecido em lei federal, na Lei 13.819 de 2019. O assunto é meio tabu, o assunto suicídio é meio tabu. E a mutilação, automutilação de menor de idade, então, nem se fala. Você tem na página 53, capítulo 7 do teu livro, você tem um tópico chamado É Preciso Falar. Isso. É fundamental falar sobre esse assunto? Enfrentar o tema? É fundamental falar. Trazer ele para a sala da casa? Isso, trazer ele para a sala de casa, para que a gente possa escutar melhor os nossos filhos. Porque o que nós temos hoje é uma parentalidade distraída. Estamos todos aí absortos no mundo virtual. Não só eles, como nós também, pelo teletrabalho, pela utilização. O que falta para os nossos filhos? A nossa presença, a nossa escuta, o almoçar juntos, sentado à mesa, aquelas práticas que anteriormente, na minha geração, foram muito comuns. A presença da mãe hoje em casa é quase que impossível, todo mundo trabalha fora, mas nós precisamos resgatar esses bons momentos e essa escuta para sabermos o que de fato eles estão passando. Porque entre crianças e mesmo até uma mulher que sofre violência doméstica, o silêncio costuma ser a prática. E o julgamento? Você não ficou com medo, por exemplo, de um julgamento da sociedade para com você, negativo, como mãe? Vamos dizer assim? Isso. Olha, eu não me... Porque as pessoas têm... Você, inclusive, tem um capítulo que você fala sobre isso, né? A visão reducionista. As pessoas acham que tudo é fácil, que tudo é simples. Olha, eu não tive medo de julgamento, tanto que eu trouxe um capítulo que diz que as famílias não podem ser vistas sob um olhar reducionista. A família que passou por isso ou por outros graves problemas. Olha, porque... aconteceu na minha família o que as pessoas pensam, que eu venho de uma família sólida, que eu tenho tal profissão, que você estaria livre. Não, hoje nós todos estamos sujeitos
às doenças mentais. O tema é tão sério que foi matéria do Enem, o estigma relacionado às doenças mentais. Foi o tema da redação de janeiro de 2020. Apesar que o seu filho não tem uma doença mental, ele teve um Ele trauma teve psicológico, depressão. Na né? verdade, a depressão é uma doença mental. É isso que a população tem que ser esclarecida. Ó, doença mental, a depressão, a bipolaridade. As pessoas não tomam remédio para diabetes, para pressão alta? Agora é que essa parte que eu li e que eu amei, fiquei muito emocionado, eu abri o programa lendo essa parte, agora ela faz mais sentido ainda, quando o prefácio foi feito pelo João Gabriel, o filho João Gabriel Gonçalves Pompeu de Pina. Ele faz ele abre dizendo, existe tratamento e precisamos ser acolhidos e não julgados, abraçados e não cobrados, medicados e ouvidos, ao invés de escutar que temos tudo, não deveríamos estar doentes. A pessoa ainda é culpada pelos problemas. A doença mental vai ser a doença mais incapacitante do século, a que mais vai levar à aposentadoria. E nós estamos vivenciando isso hoje. Eu trouxe também um capítulo sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos jovens, mas falar sobre saúde mental tem que ser algo tranquilo e não recheado de preconceito. Liliane, você foi uma vitoriosa. Eu acho que, graças a Deus, você chegou a tempo. E eu queria saber como é que está o João Gabriel hoje. Olha, nosso exemplo é de superação, tanto que, apesar da imagem no livro e do tema ser pesado, meu filho hoje é o primeiro lugar Jiu-Jitsu Centro-Oeste na categoria dele. É um rapaz alegre, que deixou para trás tudo aquilo que estava incomodando, né? Ele consegue hoje vislumbrar um futuro, os desejos e os pensamentos positivos. E eu falo que para vencer isso foi um tripé. Deus, a fé foi meu combustível, o psicólogo e o psiquiatra. É isso que eu quero alertar a população. A depressão, bipolaridade, as doenças mentais, elas precisam muitas vezes de tomar uma medicação, elas precisam de tratamento. Não é frescura, não é falta de Deus, não é preguiça. A depressão é paralisante. Num olhar simplista, é como se você se voltasse para uma pessoa engessada e dissesse, agora você corre. Não é nem anda, não é nem levanta e anda, né? Corre, ela não vai agora conseguir. Você pula e corre. E é isso que está acontecendo, não só com adultos, mais ainda com nossos filhos. E a minha intenção com esse trabalho é salvar vidas, é alertar os pais de sinais, né, do isolamento, às vezes, do adolescente, que pode parecer comum, ou a perda de prazer por atividades outrora prazerosas, uma modificação no rendimento escolar, porque geralmente eles não falam, eles não querem dizer, porque eles estão num processo de formação da personalidade. Liliane, para você como mulher, como mãe, quais foram as partes mais difíceis de vivenciar desse desafio? Sim, o meu deserto, eu me senti muito só, né? A solidão foi uma tônica nesse deserto, porque nos momentos em que eu estava socorrendo meu filho, muitas vezes dentro de uma ambulância, eu olhava para fora da janela e o mundo corria normalmente. Mas eu tinha um amigo ali que esse não me abandonou, meu amigo Espírito Santo. Esse Deus esteve comigo, Deus me trouxe o discernimento necessário, fiz muito jejum e oração, eu não desisti do meu filho. E eu quero que vocês, pais, não desistam, por maior que pareçam os problemas, Deus vai te dar uma solução, vai te direcionar, para que você vença essa luta como eu venci. Deve ser uma solidão esmagadora, olhar para a sociedade e ver que aquele problema é só seu. Você conseguiu apoio em alguma instituição? Tinha algum tipo de... Quando você começou a fazer essas pesquisas, você descobriu várias autoridades, vários profissionais. Mas tinha assim, algum lugar de acolhida para te dizer por onde começar, por onde ir? Não. Foram pesquisas que eu persisti em pesquisar sobre o assunto
E eu gosto de brincar que, como eu vim do processo criminal lá no Ministério Público, eu gostaria de perguntar se alguém já viu fila de homens em presídios femininos. Nossa, isso foi... É complicado. Me faltou o apoio, às vezes, naquele momento, até do meu esposo, porque muitas vezes o próprio marido acha que aquilo ali é frescura, que antigamente a psicóloga nossa era chinelas havaianas, mas nós estamos vivendo um outro tempo e, como eu disse, nossos filhos estão mais frágeis emocionalmente. E então, muitas vezes nos falta o apoio dos colegas de trabalho, da própria família, e é uma luta muito solitária. Por isso que você colocou a família não ser julgada por um pensamento reducionista, né? Isso, a família não deve ser julgada, porque toda família ela tem a sua fragilidade. Nós somos seres humanos que escolhemos viver juntos, cada qual com as suas qualidades, mas também com os seus defeitos. Eu sou uma defensora da família, acho que é a instituição sólida que dá base para que se façam adultos responsáveis e vitoriosos em qualquer área da vida. E eu tenho o exemplo dos meus pais, que estão juntos há 50 anos. Então é isso, as famílias não podem, a família que sofreu e mesmo aquela que perdeu, os chamados sobreviventes enlutados, eles não devem ser julgados, porque muito provavelmente não conseguiram perceber a tempo o que afligia aquela pessoa. Nós vamos agora para o encerramento, Liliane, e eu te falo que foi um prazer enorme conversar sobre esse assunto contigo, mas eu queria que você falasse sobre um capítulo do teu livro, O Destino pelo Qual Eu Luto. Ah, sim. Qual é esse destino? Olha, e qual é a luta? O destino pelo qual eu luto é justamente a desmistificação do tema, né, do tabu sobre o suicídio. E mesmo pelas doenças mentais, porque em 90% dos casos, a pessoa que cometeu o autoextermínio, em 90% dos casos, ela estava adoecida. A visão dela estava distorcida, ela estava com uma doença e mente é terra que ninguém pisa. A vontade de viver é algo muito particular. E o porquê, né? Eu quero desmistificar isso, porque entende-se que 5 a 6 pessoas são indiretamente atingidas quando isso ocorre numa família, numa escola ou na comunidade. Existe a questão da síndrome do contágio, que é o atingimento indireto por esse fato. Mas como o aumento, existe uma lei federal, inclusive, para que hajam notificações oficiais, a minha luta é para isso, é para que haja um atendimento populacional nos CAPs, que o governo, né, que a iniciativa privada, os municípios, inclusive a lei da criação de um número de telefone para atendimento, esse atendimento é sigiloso, além do CVV, né, que já é existente, o 188, mas a minha luta é essa, o meu norte vai ser esse, doravante, é salvar vidas preciosas para o nosso país. Eu acrescentaria algo aí também, posso? Lógico. O seu filho teve toda uma necessidade, um desafio, mas o gatilho foi uma ação de bullying. E bullying de uma criança violenta. E acho que, assim como seu filho é vítima de uma depressão, eu acredito que esse jovem agressor, ele também é vítima do seu descontrole. Isso. Eu acho que deveria sim haver condições na nossa estrutura penal de obrigar que os pais, juntamente com o filho agressor, fizesse parte de terapias coletivas que pudessem conversar sobre esse assunto. É verdade. Sabe? Pro tratamento em relação à raiva, ao ódio, etc. Porque se por um lado não pode expor a criança, mas também não pode deixar que aquela criança ela siga esse percurso sem entender que ela precisa lidar com seu próprio desafio. É verdade. Vocês e eu fomos aqui muito abençoados pela doutora Liliana Costa, com o lançamento do seu livro Aconteceu com o Meu Filho. Um relato de superação da automutilação e suicídio. Liliane, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para o esclarecimento sobre esse assunto.
e você permanece conosco, você está no lugar certo.